Seguimos ahora con Samia Bonfim, concejal de San Pablo, diputada federal electa por el PSOL. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Samia Bonfim, venho de São Paulo, Brasil. É um grande prazer estar aqui com as companheiras e companheiros de vários lugares da América Latina, lutadores que desenvolvem experiências populares e democráticas muito importantes e que para nós, no Brasil, nesse momento tão difícil da nossa história política, é muito importante compartilhar experiências com vocês, construir pontes e articulação política para que possamos vencer a política fascista que querem implementar no nosso país. Bem, em 2016 eu me candidatei a vereadora concejal de São Paulo, participando de um projeto chamado Bancada Ativista. São Paulo é a maior cidade do país e da América Latina, são 12 milhões de habitantes. E a sua Câmara de Vereadores é composta por representantes dos empresários da cidade, da especulação imobiliária, dos transportes, do crime organizado, mas não havia uma bancada de ativistas, de pessoas que pudessem representar temas e pautas. Eu entrei na bancada ativista junto a 7 outros candidatos, representando a luta das mulheres, a luta feminista. Faço parte de um coletivo que se chama Coletivo Juntas, que constrói as lutas nos bairros, escolas, universidades e locais de trabalho, organiza mulheres. Nós construímos uma plataforma feminista para as eleições municipais, pensando como a cidade de São Paulo não englobava as mulheres nas suas diferentes realidades, e consegui me eleger a vereadora mais jovem da história da cidade de São Paulo. Esse ano, muito obrigada. Construímos um mandato participativo com conselhos políticos, conselho feminista, plenárias abertas para as pessoas opinarem, darem projetos de lei, sugestão de fiscalização do executivo. Houve uma greve de funcionários públicos municipais esse ano. Nós abrimos, literalmente, a porta da Câmara de Vereadores, porque a polícia reprimiu a greve dos trabalhadores. Nós conseguimos travar grandes batalhas e colocar o povo para dentro da Câmara. Esse ano me lancei candidata a deputada federal, fui eleita com 250 mil votos. Obrigada. Porém, num cenário eleitoral muito difícil, a pior eleição da história do nosso país, porque o povo brasileiro votou e elegeu um candidato fascista, Jair Bolsonaro, muito mencionado pelos colegas, e que infelizmente todos nós conhecemos. O Bolsonaro defende um projeto ultraliberal, porque defende a privatização das nossas empresas públicas, dos nossos recursos naturais, a entrega de toda a riqueza brasileira para os banqueiros, como se o nosso país fosse um paraíso da lucratividade e não um paraíso dos direitos e da vida consolidada do povo, que também defende o agronegócio, que destrói a nossa Amazônia, destrói os nossos recursos naturais, ataca os povos indígenas e os povos quilombolas que defendem a nossa terra e o nosso país. Também é um projeto ultraconservador, porque odeia as mulheres, odeia os LGBTs, as negras e os negros. Já uma vez agrediu verbalmente uma deputada eleita em pleno Congresso Nacional, disse que ficava triste porque teve uma filha dentre os 5 homens que ele teve, né, junto com as suas diferentes esposas. Disse que negros no nosso país se mede por arrobas, assim como se faz com gados, como se faz com boi e com a vaca. É disso que se trata Jair Bolsonaro. E também com um projeto político autoritário, que não respeita a democracia, que coloca como saída para a população o armamento da população, que não se importa com o Congresso,
não se importa com o Supremo Tribunal Federal, não se importa com as leis e com as liberdades democráticas, como se ele fosse a lei e a autoridade máxima do nosso país. É um projeto político muito, muito complicado, porque a democracia no Brasil nunca foi plena, nunca foi garantida para todos os setores da população. As negras e os negros, os moradores das periferias do Brasil, as mulheres, as LGBT, quilombolas, indígenas, nunca tiveram o seu direito à vida, à terra, nunca tiveram os seus direitos respeitados. No entanto, o projeto do Bolsonaro é retroceder na legislação e nas liberdades democráticas que nos possibilitam lutar pelo avanço dos nossos direitos. Ele quer impor retrocessos, caçar lideranças de movimentos sociais, prender lideranças do movimento sem teto, do movimento sem terra e lideranças dos partidos políticos de esquerda. Por isso, nós estamos aqui, primeiro, para dizer que precisamos construir uma articulação democrática, uma resistência democrática contra Bolsonaro no Brasil, em toda a América Latina e em todo o mundo. O governo Jair Bolsonaro é uma ameaça para as brasileiras e brasileiros, mas é uma ameaça para toda a América Latina, pelo papel de subimperialismo que cumpre o nosso país. Nós sabemos que essa onda conservadora, onda de ultradireita, que toma conta de lugares do mundo, também tem força no nosso continente. E no nosso país, nós passamos por anos e anos de ditadura militar. No entanto, não tivemos nenhuma reparação. O povo brasileiro não conhece a sua própria história. Por isso, consegue eleger um presidente que elogia a ditadura militar, elogia torturadores e ameaça executar os mesmos métodos que assassinaram e fizeram milhares de pessoas serem desaparecidas até hoje no nosso país. Precisamos debater o significado das ditaduras em toda a América Latina para que o nosso povo compreenda o que se trata esse projeto autoritário e antidemocrático. Porém, companheiros e companheiras, nós podemos e devemos lutar contra o governo Bolsonaro e há algumas saídas para isso. Eu defendo que o movimento de mulheres, o movimento feminista, esse que se expressa nas ruas do mundo inteiro, com as companheiras argentinas que por muito pouco não aprovaram a legalização do aborto no Senado, são nossas irmãs e companheiras. O movimento de mulheres fez com que Jair Bolsonaro não ganhasse no primeiro turno. Possibilitou um segundo turno nas eleições brasileiras, que fez uma ampla articulação de diferentes setores para mostrar para a sociedade brasileira o quão autoritário e nefasto ele é para o nosso país. O movimento de mulheres vem crescendo, se organizando nos bairros, nas vielas, nas escolas, nas universidades, vem ocupando a política com a eleição de dezenas de mulheres feministas, mulheres jovens, mulheres negras como a Andréa de Jesus, como Áurea Carolina, como Talíria Petroni, companheiras que também foram eleitas nessas eleições do Brasil. Para dizer que não vai ser fácil para aqueles que tentam aplicar um projeto autoritário e fascista. Somos muitas, somos milhões de mulheres organizadas no movimento chamado Ele Não. Ele Não porque não aceitamos mais que somente 10% dos espaços de poder seja composto por mulheres, o pior índice de toda a América Latina. Que não aceitamos que o nosso país seja o 5º em feminicídio do mundo. Não aceitamos que a cada 11 minutos uma mulher seja estuprada, 11 minutos uma mulher violentada sexualmente no nosso país. Não aceitamos que as mulheres ganhem 30% a menos que os homens e quando são mulheres negras chega a 60% a menos do que um homem branco.
Não aceitamos mais dupla, tripla jornada de trabalho, os piores salários e as piores condições de emprego. Não aceitamos que existam mais de 500 mil crianças sem creche no nosso país, sem direito à escola, à formação do ensino básico e no ensino primário. Não admitimos que o nosso país seja o que mais mata jovens negros de todo o mundo. A cada 20 minutos, um jovem negro é assassinado no nosso país, principalmente pelas forças policiais, que deixa milhares de mães, milhares de viúvas, milhares de crianças órfãs. Não mais aceitaremos essa política autoritária que o Bolsonaro quer aprofundar no nosso país. Por isso, as mulheres estão organizadas dentro e fora do parlamento. E vamos utilizar toda a organização política que construímos durante as eleições para construir a resistência democrática nos territórios, nos bairros e nas cidades. Durante as nossas eleições, criamos os comitês domésticos, espaços em que as pessoas, na sua casa, pegavam materiais da campanha e entregavam para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares. Foram 900 comitês domésticos em todo o estado. Nós chegamos aonde os nossos pés não podiam chegar pela distância, pela quantidade de pessoas. O nosso movimento se multiplicou. Por isso nós conseguimos chegar no Congresso Nacional num momento tão difícil. Esses comitês domésticos precisam continuar como bases de apoio e de construção da resistência para a formação de novas lideranças, mulheres, negras, LGBTs, quilombolas, que organizam as lutas pelo direito ao transporte, à moradia, à água, que infelizmente é um recurso escasso no nosso país, ainda que sejamos muito ricos em biodiversidade e ricos em aquíferos também. As mulheres que se organizam pelo direito à creche, pelo direito à escola, as professoras que lutam contra um projeto que se chama Escola Sem Partido, que quer censurar os professores e alunos nas salas de aula, porque sabem que as escolas, a exemplo do que aconteceu há 3, 4 anos atrás no Brasil, são territórios políticos de luta, quando os estudantes ocuparam centenas e milhares de escolas em todo o Brasil, e daí surgiram lideranças políticas fundamentais que hoje protagonizam também a resistência contra Bolsonaro, junto ao movimento de mulheres. Por isso, companheiras e companheiros, nós estaremos aqui no Chile, na Argentina, em todos os países da América Latina e do mundo, dizendo que a nossa resistência democrática não se trata somente de não retroceder nenhum passo atrás, mas que nós vamos avançar sim com a nossa agenda política por mais direitos, por participação direta, por democracia real, que nunca aconteceu na história do nosso país. As crises são terríveis, crise política e crise econômica que só se aprofunda no nosso país, mas também são momentos de oportunidade. Oportunidade para que a gente se rearticule, levante as nossas bandeiras, debata o nosso programa e construa, junto a outras pessoas, um projeto libertador para o nosso país e para toda a América Latina. Precisamos e devemos voltar para as bases, para os bairros, locais de trabalho e universidades para construir essa resistência. E para concluir, companheiras e companheiros, que meu tempo se encerrou, quero dizer que há 9 meses executaram a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Marielle Franco, uma mulher negra, feminista, militante da favela, uma mulher que carregava no seu corpo, na sua vida e na sua história, todas as bandeiras que todas nós aqui defendemos, como justiça social, como direitos e como liberdade para todo o povo. Por isso, Marielle Franco foi assassinada, pelo que representava e contra quem ela lutava. Poderosos mafiosos do Rio de Janeiro, que não admitem oposição,
não admitem enfrentamento e não admitem a articulação das mulheres e das mulheres negras que vem avançando no nosso país. Por isso, nós exigimos justiça por Marielle Franco. Justiça por Marielle Franco. Porque a morte de uma mulher negra não pode ser naturalizada. A morte de uma vereadora não pode ser naturalizada. De uma lutadora não é natural. Não podemos admitir que aqueles que executaram a Marielle Franco, que estão felizes com o governo Bolsonaro, sintam-se impunes, sintam-se livres para fazer o que fizeram com ela, com qualquer outra liderança política, social ou popular do nosso país. Vamos lutar contra Jair Bolsonaro, fortalecer o movimento nos territórios e nas bases. Eles puderam ganhar as eleições, mas eles não ganharam o conjunto do povo brasileiro, não nos tiraram o medo, não nos tiraram a esperança e a vontade de lutar. Por isso, seguimos juntos. Muito obrigada.